Começamos aí? Começamos. Eu descobri que a gente tem um bordão, sabia? Ah, é? Esse começamos é um bordão, gente. Começamos, então. Começamos. Mais um episódio nosso. Diferente. Diferente? É, né? É diferente, o tema é diferente. Não, mas a gente não sentava assim antes. Ah, sim, estamos num outro espaço. Você que está só ouvindo. Vai ter que ver o vídeo agora. É, isso aí. Estamos posicionados diferente, mas é isso aí. Mais um aqui, mais conteúdo para vocês, falando sobre educação. E dessa vez eu geralmente começo direto perguntando para ele algumas coisas e dessa vez eu vou, na verdade, acho que fazer uma provocação, não sei se é ou não, mas ele vai entender. Às vezes as pessoas falam, né, que umas verdades absolutas que as pessoas falam, na verdade elas não são verdades. E acho que é comum as pessoas falarem, quando você repete uma mentira muitas vezes, ela se torna verdade. Uma mentira 1000 vezes dita se torna uma verdade. As pessoas falam isso. Isso é mentira. E aí, na verdade, ela não se torna verdade, né? A mentira não se torna verdade, ela se torna um clichê que a gente fica repetindo e enfim. E aí, para trazer para o nosso tema de hoje, eu queria que as pessoas têm muita mania de dizer que estar dentro de um horário, ter uma rotina, ter uma coisa é estar preso, é não ter liberdade para aquilo ali, é não conseguir se movimentar dentro daquilo que foi delimitado. E eu queria que você falasse sobre. Vamos lá. Bom, uma mentira 1000 vezes dita não se torna uma verdade, ela continua sendo uma mentira. Tá na moda chamar isso também de crença limitante, né? Quando a gente acredita em algo que nos limita e que é falso, tem gente que chama um monte de coisa de crença limitante, mas isso é verdadeiramente uma crença limitante. A questão do hábito e da rotina, a gente volta a falar um pouquinho da questão dos vícios e das virtudes, né? Porque se aquele hábito, se aquela rotina é algo que me atrapalha, que me faz mal, que de alguma forma desperdiça meu tempo ou a minha energia, com certeza, é uma prisão, né? Mas se eu estou tentando construir uma rotina com ações boas, com valor, né, que tenha ligação com o meu propósito não, né, com a minha narrativa, então isso é bom, né? Eu acho que a primeira coisa que desmonta isso é a ideia de que, cara, por mais que você tenha uma rotina, você não está livre de imprevistos, você não está livre de se desorganizar, você não está livre de ter sua vida mudada, né? A gente vive uma ilusão de estabilidade, né? A gente acha que se um dia a gente pegar e tirar todas as roupas velhas do nosso armário e doar e ficar só com aquelas que são realmente boas, o nosso armário vai ficar arrumado para sempre e a nossa vida vai se organizar. Isso é falso, isso não vai acontecer. Se você tem a tendência de acumular coisas que você não usa, daqui a um ano o seu armário está cheio de quinquilharia e treco de novo e aí você precisa fazer uma nova organização. Uhum. Com a rotina é a mesma coisa. A gente vai em alguns momentos encaixar uma rotina legal e produtiva e vai acontecer alguma coisa e isso vai se quebrar e daqui a pouco a gente vai e encaixa uma nova rotina e aprende a conviver com isso, né? A segunda lei da termodinâmica meio que nos prende a isso, né? As coisas vão para o caos inevitavelmente, então a gente tem que ficar ali sempre cuidando delas. Obrigada. Eu quis puxar por esse lado porque eu acho que dentro de uma rotina é importante a questão de horários, né? E os horários não são os mesmos para todo mundo. Nem o horário em si, 2 horas da tarde para mim vai ser um bom horário, para outra pessoa não vai ser. E nem o tempo que eu perco, não, né? Que eu ganho fazendo aquilo ali. Uhum. E eu queria que você falasse sobre isso. A nossa rotina é um exemplo disso, né? Ela foi completamente virada de cabeça para baixo. A gente tinha uma rotina de chegar aqui, óbvio, você tem as equipes, né? Ninguém está aqui de 6h30 da manhã às 7h30 da noite, pelo menos não deveria, mas às vezes está.
Mas você tem a escola abrindo 6h30 da manhã e fechando 7 e pouca da noite. A gente fica até depois disso, mas fazendo determinadas coisas, né? Recebendo aluno às 7, vendo o corredor, cuidando de dinâmica de recreio, aplicação de prova, entrega de material, toda essa questão da escola que não é diretamente ligada à aula. E um belo dia não tem aluno dentro da escola e as prioridades mudam completamente, a dinâmica de aula muda completamente, o local de trabalho muda completamente e a rotina ela se torna outra coisa e os horários mudam junto, né? Então, quando a gente começou a viver essa situação de suspensão das aulas, todos os nossos horários acabaram sendo transformados, né? E aí a gente teve que readequar e hoje em dia o nosso dia gira em torno de reunião pela manhã, aula ao vivo da manhã, aula ao vivo da tarde, reunião à distância com os professores, que são coisas que acontecem diária ou quase diariamente. E daqui a pouco isso vai mudar tudo de novo, né? Daqui a uma semana, 2, vai estar tudo diferente outra vez e aí a gente vai ter que... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, tudo bem, mudar, faz parte. Dentro de uma rotina de uma criança, na hora de estudar, e acho que agora, nesse momento que eles estão vivendo em casa, ter horário importa? Ter horário importa muito, né? E não só nesse momento. Eu brinco que a escola ela tem 2 grandes superpoderes, né? O professor, a pessoa que toma conta das crianças, seja um recreador num horário mais livre, seja um professor, seja um professor que trabalha algumas vezes por semana com aquela criança ou está com aquela criança todo dia, ele tem 2 grandes superpoderes aqui dentro. O primeiro é o grupo. Então, quando uma criança chega num grupo de outras crianças que já estão dentro de uma rotina, é muito fácil que ela ajuste o seu comportamento a se encaixar aquelas outras crianças, né? O ambiente já gera uma tendência. E isso é reforçado pelo segundo grande superpoder, que é aquele grupo está acostumado a uma determinada sequência de atividades. Então, por exemplo, uma criança quando chega na escola para ter aula, ela sabe que ela tem um período ali de entrada, onde ela vai encontrar os amiguinhos, onde ela vai entrar naquele clima ali daquele dia de aula, aí ela vai para a sala. Ela sabe onde ela vai deixar a mochila dela, ela sabe onde ela vai sentar. Normalmente, educação infantil, por exemplo, você tem uma primeira atividade que é a rodinha. Na rodinha você faz uma chamada, onde você fala o nome das crianças, você mostra aquele nome escrito, você pede para as crianças dividirem alguma experiência com você. Tudo isso vai ter uma finalidade ali para o dia daquela criança, seja melhorar a narrativa, seja se acostumar com palavras grafadas ou qualquer coisa do tipo, mas aquilo está dentro de uma rotina. E a criança já sabe que ali começa o dia dela e que aquele dia vai ter uma sequência de atividades. Então, aquele dia vai ter um horário para lanche, aquele dia vai ter, de repente, uma aula fora de sala e existem rituais que acontecem. Tipo uma organização de tempo e espaço para a criança? Sim, também, né? E esses rituais eles vão sinalizando para a criança. Em casa é diferente? Né? Muitas vezes você não tem a questão do grupo te ajudando ou te ajudando a encaixar uma determinada rotina. Mas quando você consegue deixar claro para a criança que existe uma sequência de ações, fica muito mais fácil para ela obedecer lá na frente. Um dos principais gatilhos, um dos principais facilitadores que a gente tem para trabalhar a obediência com crianças pequenas é justamente tem vários, né? Mas a questão da previsibilidade é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui de rotina. A criança que está lá brincando, né? E está chegando a hora de dormir. Se cada dia eu faço aquilo numa ordem diferente, né? Se um dia eu saio da brincadeira e vou tomar banho, e depois eu janto, e eu esqueci de guardar os brinquedos, então eu vou pedir para a criança guardar o brinquedo depois do jantar,
e aí eu conto uma história, e aí eu faço uma oração, e aí eu peço para a criança dormir, e no outro dia eu peço para ela guardar os brinquedos no final da brincadeira, janto antes do banho e conto a história depois da... Essa criança, ela tá ali tentando entender o que a gente quer dela. Bagunça. A gente está um pouco desorganizado e a gente não está ajudando, a gente não está colaborando. Agora, se eu chego para aquela criança e construo com ela uma sequência que eu tento manter, né? E essa sequência, por exemplo, brincou, guardou os brinquedos, tomou banho, contou história, teve um momento de oração e foi dormir, e eu repito isso, vai ser muito mais fácil para aquela criança, depois de alguns dias, entender qual é o próximo passo e aceitar esse próximo passo, né? Aí eu não acho que isso seja chato, eu não acho que isso seja uma prisão. Eu acho que isso é algo que vai melhorar muito o convívio do pai ou da mãe com aquela criança, porque você não vai precisar convencer o tempo todo, vai ser mais fácil de você não perder a paciência, não gritar, porque vai haver uma colaboração ali. Já existe um esperado, aquela criança ela já entende o que é esperado dela. Teve um episódio, acho que foi no de consciência fonológica, que você deu exemplo de algumas coisas que você faz com a sua filha, e uma delas foi fazer lista, e eu trouxe pra cá porque, assim, a partir de uma determinada idade, a criança consegue fazer isso junto, né? Você consegue trazer a criança para fazer? Consegue. A lista, no meu caso, ela é muito mais uma questão de construção de narrativa, de capacidade de contar uma história, que é a história do próprio dia, né? De lembrar o que aconteceu, de reforçar algumas coisas, do que propriamente uma programação. Mas a gente tem alguns combinados. Por exemplo, final de semana, que eu passo mais tempo em casa. Ela sabe que ela vai acordar, ela vai tomar café da manhã, ela vai escovar o dente depois do café da manhã, e aí ela vai poder escolher uma atividade. Então, no início, quando a gente começou essa rotina, existia ali um tempão até terminar de escovar esse dente, né? E existia o diálogo, não, mas você ainda não fez isso, né? Hoje em dia, ela já tenta negociar de outras formas, porque ela sabe que essa sequência precisa acontecer. Então ela ainda tenta fazer diferente, ela ainda tenta fazer do jeito dela, mas não, ela sabe que ela está tentando fugir do combinado. Então ela não força muito a barra, é mais fácil de lidar. Não dá pra gente dizer também que é perfeito, que todos os problemas se resolvem automaticamente e que ela tem a maturidade de uma pessoa de 23 anos, então ela já sai da cama, já pega... Sozinha a escova, vai... o próprio iogurte, mas é uma construção, né? Dia a dia. Não vou entrar a fundo nesse assunto, mas uma coisa interessante é que as crianças são diferentes, possuem temperamentos diferentes, isso também pode afetar nessa construção dessa rotina e desse tempo que a gente vai fazer cada atividade, né? Com certeza, né? A minha filha, o temperamento dela não favorece a construção de uma rotina. Ela não é aquela pessoa centrada e concentrada o tempo todo. Então, é um cuidado extra, né? Que a gente tem de ajudar a criança a se organizar, a entender que para tudo existe um tempo, que é legal fazer uma coisa de cada vez, que é legal estar prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, né? E isso também é uma construção. E no meu caso, é uma das minhas lutas lá para educar. Tá vendo, gente? Também é difícil para ele. Dentro da parte de estudo, eu acho que as pessoas se comparam muito, né? Pai compara muito o filho do vizinho, o filho do amigo do grupo com, porque o meu filho não sabe ler ainda e o seu sabe ler. O meu faz xixi na fralda e o seu não faz xixi na fralda. Meu filho tá errado. E na hora de estudar, porque meu filho faz o exercício em 1 hora, eu levo 1 hora fazendo. Mas o meu faz em 15 minutos. Isso é normal? Esse tempo que as crianças levam é diferente e tá tudo bem? É diferente, tá tudo bem.
Inclusive para a criança e para a família, não dá também, eu pelo menos não enxergo assim, que a gente vai conseguir falar, não, compare, vai comparar. Me preocupa um pouco quando a escola começa a comparar. Quando a escola pega uma criança lá e fala, olha, quando chegar no final do maternal 2, ou no meio do pré-1, ou com 3 anos, 7 meses e 8 dias, ela precisa conhecer todo o alfabeto de letras maiúsculas e minúsculas e números de 0 até 20, porque senão ela não pode estudar na série tal da minha pré-escola. Isso aí é loucura, né? É sinalização de virtude pura, né? Meu ensino é forte no pré-1, é completamente fora da realidade. E quando a escola faz isso, o pai fica mais apavorado ainda, né? Fica, né? Mas isso é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha para o pai achar que ele está perdido e que ele precisa daquela ajuda, né? Tipo, não, eles sabem o que eles estão fazendo porque eles têm isso muito claro e bora. E não, né? Se você pegar o Salman Khan, né, que é o cara que fundou a Khan Academy, ele bate muito nisso, né? Tem um John Gatto também, que é um autor americano que faz algumas críticas bem legais ao sistema de educação americano, no caso, né? Que é a questão da aprendizagem puramente cronológica. A gente sabe que na escola a gente tem um planejamento a cumprir, que é importante cumprir esse planejamento por uma série de motivos, mas a gente também sabe que as etapas do desenvolvimento infantil não acompanham um ciclo fixo de tempo. Não são coletivas, né? Não são coletivas. Então, uma das coisas que o pai se beneficia muito quando ele está trabalhando com a criança em casa, quando ele está investindo nessa seara aí de efetivamente educar, é que é tudo muito mais personalizado, né? É tudo muito mais no tempo daquela criança. E isso é bom que possa ser assim. A escola ela tem limitações de grupo, então a escola vai trabalhar aquele grupo, então muitas vezes a escola tem objetivos um pouco mais modestos, a escola tem objetivos um pouco mais ali perto dos 80% do que dos 100%. Né? E saber trabalhar essas diferenças é importante. Mas quando a gente tem uma abordagem puramente cronológica, a gente começa a deixar algumas coisas, a fazer o que eles chamam de aprendizagem em queijo suíço. Né? Você está muito preocupado em acabar aquilo naquele determinado tempo e você vai deixando os buracos. E esses buracos, em algum momento, eles vão se acumular. Tem aquela brincadeira do queijo, né? Quanto mais queijo, menos queijo, porque o queijo está cheio de buraco, então quanto mais queijo, menos queijo. Então, será que vale a pena? Gostei porque eu não sabia dessa história, porque fala de comida, então foi ótimo. Dentro dessa ordem que a gente tenta estabelecer com as crianças, na escola eu acho que isso é muito mais claro, né? Porque a gente tem uma direção muito clara do que a gente tem que fazer, do que é esperado daquele grupo, né? A gente olha muito para a criança no individual, mas como você falou, a gente está trabalhando com um grupo. Além dessa lista ou de escrever as tarefas que devem ser feitas, você acha que existe alguma coisa que o pai consiga fazer para que essa criança siga essa rotina, além de estabelecer combinados e não sei? Eu acho que é tudo muito aos poucos. É legal que seja aos poucos. Né? Não dá para... agora minha casa virou um quartel também. Então, aí vai depender um pouco de onde cada um está e do que cada um valoriza. Né? A dica é a seguinte. Faz muito tempo que a gente deixou de ser criança. Né? Então, algumas dificuldades que aquela criança vai apresentar de comunicação, de comportamento, são reflexos daquilo que a gente faz. Né? Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto que a minha filha grite muito, sem motivo. Às vezes na brincadeira é normal, mas ela tende a ser uma pessoa barulhenta. Então ela gosta muito de buzina, ela gosta muito de coisas que fazem muito barulho. Que delícia! Pois é. Então tem certas horas do dia que não cabe. Né?
A criança ela não pode ser aquele reizinho da casa, dona do controle remoto, que manda os adultos calarem a boca porque ela quer ver desenho. Né? E também não pode fazer barulho o que quiser, a hora que quiser. Tem momento para tudo na vida. A hora para tudo debaixo do céu. Né? Então, a gente tende a, em alguns momentos, falar, filha, barulho agora não. Uhum. E aí, por exemplo, quando ela está assistindo o desenho e alguém faz um barulho, alguém ri mais alto, ela reclama do barulho. Por quê? Porque aí o barulho atrapalhou o que ela estava fazendo. Uhum. Então, é entender que isso é uma tendência que eu coloquei nela. Eu ensinei ela a reclamar de barulho. É olhar para si, para o seu comportamento? Isso. Mas o que é difícil, onde eu vejo que as pessoas se perdem um pouco com isso hoje em dia, é o seguinte, ela é uma criança, ela não tem o protagonismo da casa. Né? Ela tem que se adequar a certas regras, a casa existia antes dela. Sim. Né? Então, mas que cruel. Não, é a ordem natural das coisas. Né? Os adultos mandam na casa, as crianças elas estão sendo criadas para um dia poderem fazer isso, mas não agora ainda. Então, também cabe, primeiro, não ficar desesperado porque, que vergonha, ela reclamou da visita que estava falando alto. Se eu reclamo que ela fala alto às vezes, ela, em algum momento, ela não sabe que é errado reclamar da visita, ela não faz essa distinção, né? Mas aí a gente tem que explicar, olha, né? Existe uma diferença aqui de posição, né? Adultos e crianças, existe... E quando a gente está com uma pessoa que a gente tem menos intimidade, a gente não repreende a pessoa. É muito normal a criança, por exemplo, apontar para alguém. Né? Isso que você está falando agora é explicar para a criança a situação. Acho que muitas vezes isso não acontece, né? Sim. Só repreende... É a questão da comunicação, né? Você precisa entender que aquela criança ela não tem o mesmo nível de compreensão que você. O repertório é totalmente diferente. É completamente diferente. Então, você tem que gastar um tempo com essas coisas também. Eu parei, eu achei que você fosse continuar. É que eu me perdi na resposta e eu passei para você. Desculpa. Eu te cortei, eu reparei. Vamos lá, eu me perdi agora. Tá. Pega o GPS. Vamos lá. Dentro dessa organização que uma criança precisa ter, quando essa criança vai avançando, né, o adolescente tende a ser um pouco mais, eu não sei se a palavra é rebelde, não sei se é a melhor palavra para isso, mas tende a querer fazer do jeito que ela acha o correto, que ela vivencia, até porque o adolescente, a criança, ela não vivencia só as coisas de dentro de casa, né? Ela tem o exemplo da escola, ela tem o exemplo do clube, do curso de inglês, enfim. E como moldar isso? Como é possível, ou não é possível trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta para essa rotina que foi estabelecida dentro de casa? Porque a visão de dentro de casa não é a mesma da rua. O problema é que quando a gente começa a chegar ali perto dos 18 anos, a gente meio que vai aparentemente dando uma radicalizada. Mas é porque a gente está começando a lidar com indivíduos com a compreensão mais elaborada, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer nesse contexto é o seguinte: crianças de 28 anos não são mais crianças, tá? E hoje em dia existe a tendência de nós termos crianças com mais de 20 anos. Então, são pessoas que no ambiente de trabalho precisam ser lembradas o tempo todo das suas obrigações, são pessoas que erram e dão explicações ou justificativas do tipo, eu não sabia que eu tinha que fazer essa determinada tarefa. Isso é um comportamento infantil num adulto. Tá? Então, conforme a gente vai se aproximando da idade adulta, a gente tem que aumentar o grau de responsabilidade, diminuir o grau de interferência e entender que o adulto toma as suas decisões e arca com as suas consequências. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não consigo garantir que, se eu educar 10 crianças, as 10 crianças serão
bem educadas, ou darão certo na vida, ou serão responsáveis. Irmãos não são iguais. Né? Não são. Né? Então, e eu não consigo impor um bom comportamento, eu vou trabalhar para isso, mas eu não tenho 100% desse controle. Então, o primeiro ponto que vai acontecendo naturalmente ao longo do desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, é o seguinte: evitar o tempo perdido. A gente vê alguns casos onde é criança, deixa, não implica. E aí quando chega com 13 anos, quer recuperar o tempo perdido e aí sim criar rotina, e aí sim desenvolver hábito, e aí é muito mais complicado, porque o espaço que a gente deu foi ocupado por um outro alguém, por uma outra coisa, por uma outra influência, por uma outra crença. E aí realmente é um desafio. Né? Vai dar muito trabalho. Né? Por quê? Porque eu costumo brincar não, né? Dizer, mas tentar dizer de uma forma um pouco mais leve, que não é leve. A gente vai apanhar da vida para sempre. A gente com 35 apanha da vida, com 40 apanha da vida, com 45 apanha da vida. Quanto mais cedo a gente começar a apanhar da vida, melhor. Porque a pancada que a gente leva com 8 é diferente da pancada que a gente leva com 15, que é diferente da pancada que a gente leva com 25. Então, se eu deixei para tomar a primeira pancada da vida só com 15, e eu não tomei aquelas pancadinhas da vida com 8, 9, 10 que me prepararam para aquilo, vai doer muito. Se eu tomo a primeira pancada da vida com 23, com 28, vai ser quase insuportável. Né? Com 28 já é bem tarde, né? Tende a ser insuportável. Mas, cara, é de pequeno. Né? Eu estava conversando ontem com a Aurinda fala que eu tenho 80 anos porque eu lembro de coisas que ela diz que são além da minha idade. Nossa, mas é verdade, ele tem umas referências assim. Mas ela soltou uma ontem que é de pequenino que se torce o pepino. Eu acho que quando eu tinha 4 anos a minha avó falava isso. Né? Então faz muito tempo que eu não ouvia esse negócio. A Aurinda foi lá e tirou do fundo do baú. E é um pouquinho isso. Né? Vamos o tempo todo, vamos uma longa caminhada, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para tentar manter uma boa convivência ali com um adolescente de 13, 14, 15, 16 anos é educar bem aquela criança de 7 anos. Você fala muito em reuniões aqui, na verdade para os pais, em reuniões de pais que a gente faz, que o discurso é diferente para um aluno de fundamental, para um aluno de fundamental 1, 2 e médio, no sentido de que o do médio não é que ele não precise mais ter o pai do lado, né? Ele continua tendo que ser assistido. O pai tem que continuar assistindo aquela criança. E para saber o limite de onde eu vou tirando essa proteção... Eu falo muito isso porque o que a gente experimenta aqui, né? A gente trabalha com grupos, então a gente fala do que acontece com muita gente ou com a maioria. Isso acontece com um número importante de alunos, né? A gente brinca que na pré-escola o pai vem nas festinhas, vê a criança dançar, participa da feira de projeto, vem a todas as reuniões de pais. E quando chega no médio, às vezes, a tendência é que ele paga o boleto ali no início do mês e deixa o moleque se virar. Isso acontece, não vou dizer que é a maioria, mas isso acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria de ver. E, de uma maneira geral, na média, existe essa tendência do pai ir dando mais espaço e aí sim, aí é uma frequência maior. Muitas famílias dão mais espaço do que deveriam e dão espaço rápido demais. A gente já teve casos aqui de aluno que, por exemplo, não, esse ano eu deixei as notas por conta dele. Né? E normalmente é virada de segmento, assim, primeira série do ensino médio. Não, esse ano, até ano passado eu cuidei. Esse ano eu deixei por conta dele. Cara, não vai estar pronto. Não vai estar. Um ano é muito tempo. E tem muita coisa em jogo nesse ano para isso dar certo. Então, no primeiro trimestre eu deixei as notas por conta dele, talvez seja uma boa estratégia.
e as notas vieram uma porcaria e eu puxei de volta. Uma liberdade meio que vigiada, né? Sim, Cerceada. sim. É tipo soltar pipa. Eu sou péssimo soltando pipa, pode ser uma referência completamente errada, já vou avisando. Mas dar um pouquinho de linha e tirar a linha, dar um pouquinho de linha e tirar a linha, né? Você dá um pouquinho de responsabilidade, observa como essa responsabilidade foi usada, se foi mal usada você tira, e aí depois você dá de novo, né? Tenta mais uma vez e tenta mais uma vez, e o processo ele vai funcionar melhor assim do que de uma hora para outra, chegou no ensino médio, agora ele se vira. Porque se perder ali também é complicado, né? Perder a condução do processo ali na adolescência, virando adulto Estudar e tomar decisões nessa faixa etária é diferente de fazer miojo. Com certeza, com certeza. Então, pra gente resumir aqui o que a gente falou, rotina é importante. Muito. Comparar crianças acontece, mas... Eu tenho uma mania de não brigar com aquilo que eu acho meio inevitável, né? Uhum. Então, a gente vê muita gente falando de educação e talvez isso seja um excelente marketing que a gente está perdendo, que eu estou perdendo, mas eu tendo a fugir de certos radicalismos, né? Eu não gosto de botar regra na vida dos outros, então vai ter gente que vai comparar e comparar de vez em quando não vai matar ninguém. Óbvio que você observa, se essa comparação tiver resultando em algum problema de comportamento, em algum trauma, em alguma coisa, óbvio, elimina isso, né? Mas, cara, também não vou achar que vamos iniciar aqui uma guerra contra a comparação. Não vai te ajudar, às vezes é importante, porque às vezes sinaliza algum problema, sim, alguma coisa sim. que precisa ser vista, né? Se todo mundo na turma está tirando 8, 9, só o seu filho está tirando 2, isso é um sinal. Então também você não pode ficar cego para tudo que acontece com as outras crianças do mundo, mas não é o melhor caminho, não é o caminho. O caminho é observar, conversar, conviver. Conviver é a coisa mais importante que um pai e uma mãe podem fazer com o filho. Bonito isso. Gostei. Mesmo não sendo mãe, gostei disso aí. Não precisamos dessa parte aqui. Então, acho que é isso. A gente volta para falar sobre outros assuntos. A gente vai liberar esse podcast. Vocês vão estar escutando esse podcast. A gente vai ter outros assuntos por aí. E obrigada! De nada! Até a próxima! Até! Queridos!